E aí, meus amigos? Boa ou não? Então, tá rolando treta com o TSE? Tá. Tá rolando treta com o seu Pacheco? Tá demais. Tá rolando treta com o Nine, que de manhã tá com 8 pontos à frente do Bolsonaro numa pesquisa, e à tarde sai outra com trocentos pontos à frente, sendo que ele não tá enchendo uma Kombi nas suas aparições? Tá. Precisamos expor que o Nine declarou acabar com o teto de gastos? Sim. Se faz necessário explicar tudo isso? Com certeza. Mas não é o que eu vou fazer no vídeo de hoje. Hoje existe uma coisa rolando que tá tirando o sono do mundo inteiro, de todos os governantes. Eu preciso falar com vocês sobre o aumento dos combustíveis. Mas não só falar, eu preciso explicar de modo muito claro para que você entenda o que foi que aconteceu para a gente chegar no ponto que chegamos. A gasolina vai chegar a R$10? De quem é a culpa? Como tudo isso aconteceu? O que dá pra fazer? Eu nunca na vida peço pra vocês compartilharem o meu vídeo, mas os fatos e a cronologia que eu vou trazer hoje precisam ser de conhecimento público. Só o conhecimento liberta. Portanto, fica até o fim desse vídeo e se você gostar, compartilha com aquele seu amigo que tá enchendo a boca pra dizer que a culpa de tudo isso é do Bolsonaro. E te falar, infelizmente esse seu amigo não faz a menor ideia do que rolou no passado recente, do que rola nos tempos atuais e pra onde tudo isso tá caminhando. O vídeo vai ficar grande, mas um grande entendimento não vai caber em 15 minutos. Portanto, separa a pipoca, fica confortável, que nesse vídeo eu vou despejar uma sequência inegável de fatos para acabar de vez com a narrativa que só serve para alimentar aqueles que tiveram as suas mamadeiras de dinheiro público esvaziadas. Do seu dinheiro. Bora lá? Falar de preço de combustível é algo que interessa ao mundo todo. A instabilidade do preço mexe com uma cadeia imensa de itens essenciais para a vida como nós conhecemos. Se o preço do combustível muda, a sua vida muda. E nos últimos anos a nossa geração está assistindo assustada à escalada global desse item tão essencial, sem se dar conta de como foi que esse barraco desabou. Nenhuma grande tragédia acontece de uma hora para outra. Você nunca acorda no caos. Ele é pensado, construído, arrastado e da mesma forma que se leva tempo para instaurá-lo, leva-se tempo para revertê-lo. E a sua reversão vai depender e muito das decisões tomadas por aqueles que detêm o poder para tal. E calma, nem sempre quem você acha que pode virar esse jogo é de fato quem realmente pode. Eu sei que você tá com raiva, talvez ódio, mas eu vou chamar de ranço. Portanto, a minha missão aqui, trazendo apenas fatos e verdades, é te direcionar. Esse ano tem eleição, talvez a mais importante dos últimos tempos, porque o presidente eleito vai nomear mais 2 ministros pro STF. E o Senado também vai ser renovado em 1/3. Só que isso é assunto para outro vídeo. Fazendo cosplay trágico de Jack? Vamos por partes. Primeiro momento, caos e corrupção na Petrobras. Por mais que muitos tentem dizer que não, a Petrobras é sim um monopólio brasileiro. E não foi um monopólio conquistado, a Petrobras foi criada para ser única. Nossas políticas de preço vêm de lá. Portanto, tudo o que acontece na maior estatal brasileira, o nosso orgulho, lembra? Reflete diretamente no preço que nós sempre pagamos nas bombas. Muitas coisas aconteceram, mas eu vou começar pelo início. A corrupção na Petrobras não começou no Petrolão como muitos acreditam. E isso é antigo, muito antigo, como nos conta Renato Duque em sua delação. Entre as funções, uma obrigação de arrecadar recursos para partidos políticos ou agentes políticos. Isso acontecia mesmo? Isso não era uma obrigação, era, digamos, uma consequência. O senhor pode esclarecer? Quando existia um contrato, seja ele qual fosse o contrato, que corria numa licitação normal, o partido, ou o tesoureiro do partido, normalmente procurava a empresa pedindo contribuição. E a empresa normalmente dava, porque era uma coisa institucionalizada. Uma estatal criada para cuidar da necessidade de sua nação, para engrandecer o Brasil perante o mundo. Essa estatal foi corroída pela corrupção. E uma coisa que você precisa manter em mente ao longo desse vídeo é que o termo estatal é o comunicado que a empresa pertence ao Estado. Mas quem é o Estado? A União?
Só que a União não produz dinheiro. Ela tem um cofre que é abastecido e depois distribuído. Quem enche esse cofre? Você, através dos impostos sagrados de cada dia. Todo e qualquer prejuízo dado por uma estatal vai sair do seu bolso. Nunca se esqueça disso. Mas falar em corrupção na Petrobras é pensar pequeno, porque aparentemente a nossa gigante estatal, há muito tempo, vem fazendo caridade com dinheiro público. Quer um exemplo? Segundo o G1, em matéria de 9 de maio de 2007, a Petrobras teria investido na Bolívia mais de US$ 1,5 bilhão desde 94. Já em 99, a Petrobras compra por US$ 104 milhões as duas maiores refinarias da Bolívia, além de injetar mais US$ 30 milhões em melhorias nas instalações. Em 2006, 7 anos após a compra, Evo Morales anunciou que estava nacionalizando as refinarias. E 2 dias depois, o Lula falou que tudo bem, 2 dias depois. Em 2007, o valor de venda das refinarias foi negociado junto à Petrobras. US$ 112 milhões foi oferecido, inferior ao que foi de fato pago. E assim nós perdemos as refinarias. Em 2007, um novo prejuízo em nome da amizade foi consolidado. Um ano após nacionalizar as refinarias brasileiras, seu Evo Morales disse para o Lula que precisava colocar um troço chique no gás para deixar ele super nobre, o que mais tarde ficou conhecido como gás rico. A área técnica da Petrobras se colocou totalmente contra essa adição cara e chique, e isso se deu porque aquele gás seria usado nas termoelétricas, ou seja, ele literalmente ia pegar fogo. Logo, não faria o menor sentido pagar a mais no item que não teria nenhum benefício. Mesmo assim, mesmo após o parecer técnico da Petrobras, Lula aprovou o gás rico. E segundo matéria da Veja, o ex-presidente chegou a afirmar que os países mais ricos têm que ter generosidade e solidariedade com economias menores. Pensa num coração bom desse homem financiando a democracia boliviana de Evo Morales. O prejuízo para a Petrobras paga por você nesse monte de nada foi de 872 milhões. Fácil fazer caridade com o dinheiro dos outros, né? Vem cá, você lembra de ter concordado com isso? Se bem que eu acho que ninguém nem perguntou a sua opinião. Eu poderia ficar um dia inteiro falando do governo Lula e os benefícios maravilhosos bancados por nós via Petrobras a países amigos. Mas a gente precisa andar nesse vídeo, até porque... Fiquem todos calmos. O pré-sal é nosso. O pré-sal é um campo petrolífero descoberto em 2006, armazenado abaixo de uma grossa camada de sal pertinho do litoral do Rio de Janeiro. E essa descoberta foi feita pela Petrobras e empresas estrangeiras que queriam investir na extração de petróleo. Bom, temos petróleo bruto, beleza? Que ótimo! Agora só falta refinar. Aí nós compramos Passadina, um berço de corrupção. Aí nós fomos construir Abreu e Lima, que acabou virando uma cama King Size Plus de oportunidades para picaretas desviarem para bancos internacionais o dinheiro do seu trabalho, caro ouvinte. Juninho foi a gente de achar que a prioridade era refinar petróleo para sermos autossuficientes, sermos grandes exportadores. Para a Petrobras ser o orgulho do Brasil, fomos todos tombados. O PT viu na exploração do pré-sal um meio de realmente aumentar a produção, mas era de corrupção. Eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras durante anos, roubaram, foram condenados, eu não quero falar. Você que está me ouvindo foi tomado de assalto. Você bancou a corrupção generalizada daqueles que deveriam trabalhar por você. E aí tem aquele negócio de Deus castiga, né? O petrolão explodiu. E de novo, eu poderia ficar aqui uma semana e eu nem sei se daria tempo para contar todos os esquemas da cleptocracia instaurada na era PT dentro da Petrobras. Mas ainda tem muita coisa para compor a escalada desse preço. Para explicar para você como a corrupção arrebentou o seu bolso na questão combustível, eu acho que deixar o seu Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, dizer vai fazer mais sentido. Essas declarações são de 2015. Em 2020 vai estar numa situação de balanço de pagamento e situação da Petrobras caótica, porque o mercado de derivado está crescendo em média 6%
esse ano talvez a gente tenha até deflação, né? Tem crescimento de PIB negativo, talvez, né? Mas então, em 2015, o próprio Paulo Roberto Costa já anunciava que em 2020 a corrupção cobraria um preço muito caro. E esse preço seria cobrado nos combustíveis. E não, ele não é um profeta, é só matemática pura e simples, porque 2 mais 2 sempre serão 4. George Orwell. As consequências do amor desmedido pelo dinheiro dos outros, pela perpetuação do poder através da manipulação, levou à queda da Dilma, levou à prisão do Lula, levou para a cadeia dezenas de ricaços de colarinho branco. A justiça tardou, mas apareceu. Tá, a gente não sabia que a justiça ia aparecer para dar um oi e em seguida, pá, ia sumir de vista. Mas naquela época, ver o senhor Eike Batista indo pra cadeia de cabeça raspada gerou uma sensação boa, né? Aquele negócio, prato frio da vingança. O maior esquema criminoso que o mundo já viu, liderado por um ex-presidente e executado por um partido político. Pois é, e agora esse mesmo cara vai concorrer às eleições de forma democrática. Bom, como todo mundo assistiu tudo que aconteceu, as coisas não poderiam continuar do mesmo jeito. Novas regras deveriam ser implementadas para que nunca mais governo nenhum pudesse ter atuação política visando o ganho próprio em estatais brasileiras. E foi assim, alegando a proteção da Petrobras e demais estatais, que o presidente da época, o seu Michel Temer, assinou a Lei das Estatais. A Lei das Estatais instituiu um conselho e dava a esse mesmo conselho o poder sobre as decisões tomadas na estatal. Ao presidente do momento, cabe apenas gostar ou não gostar, mas ele tem que acatar. E com base nessa lei, ainda em 2016, a Petrobras anunciou sua nova política de preços, a paridade internacional. A partir daquele momento, os preços dos combustíveis no Brasil seguiriam os preços do mundo cotados em dólar. Para quem gostou bem, para quem não gostou, Temer assinou essa lei junto com Alexandre de Moraes. Eu precisava ter falado isso? Não precisava, mas eu quis. Me julgue. Galera, em 2016 o valor de mercado da Petrobras era de 140 bilhões de reais. Só para fins de comparação de como a empresa foi quebrada pela corrupção, hoje, dando lucros, ela está valendo 450 bilhões de reais. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Segundo momento, tensão entre Estados Unidos e Irã. Pulemos para 2019, ano da posse do presidente Bolsonaro. No fim de 2018, a gasolina encerrou seu preço cotada a R$ 4,34. Já no fim de 2019, encerrou a R$ 4,55. Uma alta de 21 centavos em um ano. Lembrando que esse aumento correspondeu à alta internacional, a qual o Brasil começou a acompanhar a partir da assinatura da Lei das Estatais. E o preço da corrupção, é claro. Mas como agora somos guiados por uma cotação internacional, o que acontece lá fora reflete aqui dentro. E no caso do Brasil, é pior do que para muitos outros países, porque o nosso combustível já estava mais caro devido ao preço da corrupção que começamos a pagar. E esse fato aí, sozinho, já deixou todos os nossos produtos mais caros. Você entende? Não é mais uma questão de problemas no Brasil. Agora os problemas do mundo também são nossos problemas e afetam diretamente o nosso bolso. Vamos entender essa treta. Para quem não sabe, o Irã, segundo a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é a 10ª maior produtora de petróleo no mundo. Em primeiro está os Estados Unidos, em segundo a Arábia Saudita e em terceiro está a Rússia. Guarda essa informação que lá na frente ela vai ser importante. Bom, em maio de 2019, do nada, as duas maiores refinarias da Arábia Saudita foram atacadas por drones. E em termos de exportação, que significa vender para fora do seu país, a Arábia Saudita é a maior do mundo na venda de petróleo. De imediato, o ataque provocou uma redução de 5% na produção mundial de petróleo. Menos produto no mercado, mesma demanda. O preço do barril disparou no mercado internacional, causando um aumento de uma única vez, de 20%. Um aumento dessa magnitude não acontecia desde a Guerra do Golfo, em 1991. Olha só pra você ver, o troço rolou na Arábia Saudita, mas em 48 horas as consequências já estavam dentro do seu bolso em terras tupiniquenses.
Só que brother que é brother não abandona os parceiros em momentos difíceis. E foi assim que os Estados Unidos, até então best friend forever da Arábia Saudita, entrou na treta. Um grupo de rebeldes do Iêmen reivindicou os ataques às refinarias da Arábia Saudita. Só que o negócio é que esses rebeldes eram best friend do Irã. E foi aí que os Estados Unidos mandaram a letra. Aqui, vem cá, eu não vou cair nessa conversa mole não, falou? Quem financiou essa parada foi você, Irã. Portanto, temos uma treta entre Irã e Estados Unidos no meio de uma queda da produção de petróleo. A gente nem tinha nada a ver com isso, mas mercado internacional. Para conter a disparada dos preços, os Estados Unidos autorizaram a liberação de reservas estratégicas de petróleo, que poderiam sim ser usadas em caso de necessidade. E isso nos leva de volta ao início desse segundo momento, refletindo a alta do combustível no Brasil em comparação com 2018. E essa história poderia ter sido arrastada para 2020 com muita facilidade e provavelmente teria sido a crise daquele ano, já que em 3 de janeiro de 2020, os Estados Unidos pegaram um drone e mandaram um dos maiores generais do Irã acertar a conta com Deus mais cedo. Naquele momento, todo mundo ficou tipo... No. Mercado ficou absurdamente tenso com as consequências daquele ato. E eu realmente acredito que nós teríamos tido um final para essa história se algo muito maior, muito pior, não tivesse acontecido. Porque o que era ruim piorou, mas agora em nível 2.0. Terceiro momento, a pandemia. Então nós já tínhamos um aumento devido à corrupção, a equiparação internacional dos preços e as tretas lá dos produtores de petróleo. Sim, já estava ruim, mas pensando em tudo que nos aguardava, olhando agora para trás, tá parecendo aquelas brigas de vizinha de janela, sabe, nos prédios? Ai, meu Deus. Foi nesse terceiro momento que o mundo não teve para onde correr. Ainda no final de 2019 já haviam rumores de um novo vírus circulando pela China, mas confessa, você não ficou preocupado com isso no Natal e isso não atrapalhou as suas festas de Réveillon. Na verdade, isso não atrapalhou nem o maior carnaval de rua que São Paulo já viu em sua história. Que coisa! Em 23 de janeiro de 2020, a China anuncia ao mundo que vários locais estavam em lockdown. Um termo estranho que até então não sabíamos, mas faria parte da vida de todos nós. Só que esse vídeo é sobre a alta dos combustíveis, certo? E como que o lockdown da China desregulou o troço todo? O lockdown, num primeiro momento, causou a desaceleração da economia chinesa, uma das maiores consumidoras de petróleo do mundo. Com as pessoas confinadas em suas casas, o consumo de petróleo na China diminuiu consideravelmente de uma hora para outra. Queda na produção chinesa, queda no turismo chinês, do mundo para a China, da China para qualquer lugar do mundo. Nesse primeiro impacto, mais de 200 mil voos foram cancelados. E só para situar quem está me ouvindo, você tem noção de quantos litros de combustível um avião carrega? Aí você multiplica por 200 mil. Essa foi uma das fontes da queda não anunciada do consumo de petróleo. E, de novo, só nesse primeiro impacto com a China em lockdown. E em seguida a Europa fechou. Com o fechamento da Europa, o consumo de petróleo, que já estava desacelerado por causa da China, viveu um momento caótico. E aí, para piorar, o vírus deu as caras aqui nas Américas. Nesse momento não era mais caos, era um fato. O mundo fechou. Isso gerou uma grande confusão no mercado de petróleo, que, sem saber o que estava por vir, fez lá o seu planejamento para 2020 todo bonitinho, né? Taca-lhe pau. Então o petróleo seguia sua normalidade produtiva quando, de repente, o mundo parou de consumir o combustível. E aí rolou uma coisa que ninguém tinha visto antes. O petróleo teve uma queda de 305%, sendo cotado de forma negativa. Tinha muito petróleo produzido e ninguém queria comprar. Pensa no preju, meu filho. Pensa nesse prejuízo. Nisso, os grandes países produtores de petróleo marcaram uma reunião. E aí a Rússia e a Arábia Saudita sentaram na mesma mesa para conversar sobre o que nós vamos fazer. Pelo lado da Rússia, bora pagar para ver, bora ver o que vai dar, vamos assumir esse BO. Pelo lado da Arábia Saudita, foi tipo cê tá doido? Doido igual o Dória achando que vai pro segundo turno? É esse seu nível?
e votou para que a produção fosse reduzida. E quem levou a melhor nessa foi de fato a Arábia Saudita. Decisão tomada, parem as máquinas. E assim o mundo assistiu à redução da produção de petróleo. Só que aí, enquanto o pau estava quebrando para todos os lados, a China olha, pensa e fala: eu acho que eu já posso voltar, viu? De boas, vou voltar, tá, galera? E nesse momento a China reabriu plena, nadando de braçada no consumo, enquanto o mundo permanecia fechado. Só que você lembra? A produção reduziu porque o consumo desacelerou. A China, que consome pra caramba, voltou a consumir. Pouco produto circulando no mercado versus demanda é igual a... Muito bem, alta nos preços. Teve político pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente não deixasse a economia derreter, porque isso teria um custo altíssimo em pouco tempo. Pena que ele foi voto vencido, né? Aqui por parte do governador do DF. Esses caras que nunca passaram necessidade da vida, só sente cheiro do povo, né? Por ocasião das eleições, olha lá. E agora ficam ditando regras de fique em casa. Tá? O povo não tem nem pé de galinha para comer mais. Não tem. Agora que eu tenho falado, o caos vem aí. A fome vai tirar o pessoal de casa. Tá? Vamos ter problemas que a gente nunca esperava ter. Né? Problemas sociais gravíssimos. Oh, meu Deus. Eu tenho mantido todos os meus ministros informados do que está acontecendo. E ainda culpam a mim. Como se eu fosse um insensível no tocante a mortes. A fome também mata. E assim, de região em região, mais de 1 ano e meio depois, a instabilidade era a regra. Põe lockdown, tira lockdown, põe de novo, tira, põe. De maneira totalmente não planejada, os países foram retornando, cada um no seu tempo. Só que não tinha petróleo como antes da pandemia. E por mais que as produções fossem aumentando no decorrer do tempo, não era uma chavinha mágica que, ao ser girada, bibi de bob de bu, toma aí, 800 milhões de barris de petróleo pra você, meu filho. É um processo caro e um processo lento, que até hoje não foi normalizado. E essa foi a contribuição da pandemia para a maior alta já vista sobre os combustíveis no mundo. E vem cá, você sabe que o alimento também tá caro porque o trigo, a carne, os grãos ainda não aprenderam a se teletransportar, né? Aliás, nem o maquinário para cultivo, nem as fábricas de processamento aprenderam a funcionar com o combustível do amor. Por hora é só com petróleo mesmo. Produção mais cara, frete mais caro. Surpresa. Mas fica tranquilo, teve político dizendo para você não se preocupar. Afinal, a economia a gente recupera depois. Bem-vindo ao depois. Confessa, foi pior do que você imaginava, né? Não, pera. Dá para deixar muito pior. Bora pro caos 3.0 turbo. Quarto momento, Rússia versus Ucrânia. Então, lembra que há pouco tempo eu contei para vocês que a Rússia era uma das maiores produtoras e exportadoras de petróleo do mundo? Pois é. E aqui eu não vou entrar no mérito da guerra, até porque já tem vídeo aqui no canal só sobre isso. O que eu vou trazer agora é como essa treta entre esses países foi o ato final. E eu tô sendo otimista, eu espero que seja o último problema. Amém. Nessa catástrofe mundial que a galera do mais amor, por favor, do fique em casa, a economia a gente vê depois, não contavam. Ou contavam, sei lá. Gasolina mais cara, escassez de produto, já era uma realidade no início de 2022. O que, como consequência, gerou um aumento absurdo no frete. E antes mesmo da Europa e os States comprarem o boi da Ucrânia e darem seus 2 centavos nessa história, o primeiro impacto foi sentido no preço do transporte de combustíveis. Galera, zona de guerra. Uma das principais rotas marítimas estava ali no epicentro do conflito. E como consequência imediata, esse transporte de um país para outro subiu consideravelmente, porque aquele transporte agora estava em risco. Né mole se entrar no navio que pode ser mandado pros ares a qualquer momento. E para isso acontecer, para essa valentia toda, o seguro ficou bem mais caro. Mais um pá no seu bolso que já estava sangrando.
E como a guerra se estendeu com uma resistência não esperada pela Rússia, o que nos cálculos do Putin duraria uma semana já se arrasta por mais de 2 meses. Tem muita coisa que não consegue sair do país. E eu não estou falando só de combustíveis, estou falando de grãos, de trigo, de fertilizante. E então, eu não sei se vocês sabem, mas munição não está caindo do céu. E tanques e blindados também não. Eles têm que ser produzidos. E é aí que entra a reversão da produção. Pô, legal produzir petróleo, fertilizante e tal, mas eu tô com uma prioridade aqui que é um tiquinho mais urgente, sabe? Eu tô numa guerra. Então, as indústrias que antes estavam focadas na fabricação de determinados produtos, agora terão seu tempo dividido entre produzir, sei lá, petróleo e produzir tanque. Como se esse fato em si não fosse suficiente para mais uma vez diminuir a produção de petróleo, sabe o que é mais usado para fazer esses trem tudo que explode? Fertilizante. E de novo, Dona Rússia é uma das maiores fabricantes e exportadoras de fertilizantes do mundo. Aí entra aquele meme do pica-pau, né? Na hora da distribuição, é 1 pra você, 2 pra mim, 1 pra você, 3 pra mim. Ruim. Muito ruim pro meu bolso, que agora chora trancado no banheiro, não só pela questão dos combustíveis, mas agora essa manobra acertou em cheio o preço dos alimentos, que já estavam subindo. Aí, achando que ia resolver a situação, aliás, bem convicto disso, me aparece os países ricos da Europa e os Estados Unidos viram pra Rússia e dizem: ó, quer saber? Você é um otário, tá? Nossas transações estão tudo bloqueadas. Engole essas sanções aí, Rússia. Enquanto muita gente aplaudia a reação contra a Rússia, aqui em casa o trem travou que não passava Wi-Fi, meu filho. O que já estava faltando e, por consequência, tornando tudo mais caro, encarnou passos de tartaruga e falou: não vou. Menos petróleo, menos fertilizante, menos grãos, menos trigo é igual à maior inflação que os meus olhinhos já viram no mundo. Mas não para por aí não. Com as sanções feitas à Rússia, mais o item foi adquirido e apresentado para você a fatura a ser paga. Com a Rússia excluída do SWIFT, de algum lugar essas transações financeiras teriam que ocorrer, né? Bancos que operam com países em sanções também estão expostos a punições. E vocês acham que eles iam se arriscar por amor ao ser humano? Claro que não. Os caras meteram um valor de seguro monstruoso, um custo altíssimo para realizar as transações financeiras, e é isso aí. Você quer, paga. Não quer, fica sem. Você consegue compreender a dimensão do que tá rolando? Meu filho, foi uma bola de neve assim, ó, pá, que deveria ser chamada de Armagedon. Com a inflação mundial alta e totalmente fora de controle, escassez de combustível, alimentos, remédios, uma população enfurecida berrando na cara de seus governantes, era hora de se enfiar o rabinho entre as pernas e pedir arrego. E essa parte, especialmente, é mais do que constrangedora. É muito hipócrita mesmo. Ao longo dos últimos anos, os países super ricos resolveram tornar o mundo um lugar mais limpo. E eu achei a ideia super fofa. A partir do Acordo de Paris de 2015, onde o mundo se comprometeu a emitir menos gás na atmosfera, os países começaram a migrar para a economia verde, linda, sustentável. As girafas da Amazônia curtiram isso. Os incentivos à produção de combustíveis fósseis foram retirados ou diminuídos, e os países não mais caminhavam para a autossuficiência em petróleo, gás e energia. Eles estavam lá no início, engatinhando. Bebês. Mas, bicho, visão empreendedora. Ou você tem, ou você não tem. Putin viu essa movimentação verde no planeta e foi lá financiar grupo ambientalista na Europa. Os caras foram pagos pelo Putin para exigir uma economia limpa na Europa. E o Putin botou um óculos escuro, sentou e ficou só de longe, tomando um açaí. Na minha cabeça a cena é essa. E nesse cenário atual vemos a consequência, já que a Europa não é autossuficiente em gás.
Ou os europeus continuam comprando gás da Rússia e de quebra financiando a invasão na Ucrânia, ou eles literalmente congelam. Tipo, que estratégia boa, né? Deu super certo. Gênio. Tá, continuando. Vendo que não tem petróleo, Biden calçou as sandálias da humildade, deu uma banana momentânea para a economia verde e foi de país em país pedir que, por favor, aumente a sua produção de petróleo. Chegou no Irã, chegou na Arábia Saudita, chegou no Brasil. Mas o que fez o meu queixo cair da cara é que o Biden mandou a galera da bandeira branca, amor, para Venezuela. A mensagem foi praticamente a mesma. E é exatamente nessa situação que estamos nesse momento. Aliás, que o mundo inteiro se encontra agora. Será que deu para entender que não estamos falando de um governo malvadão que destruiu a economia no mundo, e sim de uma série de acontecimentos das quais o Brasil não teve o que fazer, mas foi literalmente tragado para dentro? Na verdade, quem tentou fazer algo, enfim, vocês sabem, né? No meio disso tudo, a gente tentou fazer algo a respeito para se prevenir? Sim, tentamos nos tornar autossuficientes em fertilizantes, por exemplo. E, infelizmente, a oposição não deixou. A gente precisa salvar as girafas da Amazônia. Pude curtiu isso. O que vai acontecer, galera, eu não sei, mas uma coisa precisa ficar clara. Brasil é Brasil. Tudo que o mundo sofreu, aqui a gente sofre mais. E assim entramos no nosso quinto e último momento. Os impostos no Brasil e a superarrecadação de acionistas. Quando você pensa em todo esse cenário ruim, você logo imagina que o preço da gasolina tá caro, obviamente porque a malvadona é a Petrobras. Afinal, é ela que administra e distribui os combustíveis. Certo? Errado! Obviamente, tivemos um impacto brutal no preço do petróleo, o que gerou um efeito em cadeia que nós falamos até agora. Mas falando de Brasil, onde o que é pior truca sozinho e pede 6, o vilão do preço, o Darth Vader do seu bolso, se chama imposto. E já que o governo federal desde 2019 congelou esse valor a 69 centavos fixos, pega o seu dedinho e aponta ele na cara do seu governador, que é quem te arrebenta com o ICMS, que em muitos estados se iguala ao valor de produção e distribuição dos combustíveis. Você precisa entender isso aqui. Você tem uma equipe gigante, uma logística monstruosa para produzir o combustível. E isso equivale a 33% do valor. Isso eu tô falando de gasolina. 33% é o preço do produto e do trabalho. Mas em muitos estados, só o imposto de ICMS, coisa que ninguém trabalhou 1 hora da vida para conseguir, é de 31% o valor da gasolina. Pensa, 33% para extrair, produzir e pá! 31% só porque eu tô falando para você. Paga 31%. Você acha isso minimamente justo? Tivemos aí uma briga comprada pelo presidente com os governadores para essa galera botar a mão na consciência, e a boa vontade deles gerou um congelamento de valor de ICMS. Só que, obviamente, esse valor foi congelado quando ele já estava absurdamente alto. Bobos eles não são. Então, se você quer direcionar o ódio que a sua carteira vazia te causa na hora de abastecer o seu carro, lembre-se disso que eu acabei de te contar. Praticamente 1/3 do valor do litro da gasolina vai para o cofre do seu governador. E isso é um fato. Mas aqui, o bichão é muito mais bichão do que você está pensando, só que é impossível de explicar isso com palavras. Eu vou ter que desenhar. E isso já está sendo providenciado. Aguarde. Outra coisa que vem incomodando em muitas pessoas é o lucro monstruoso que os acionistas da Petrobras vêm tendo nesse momento de crise. E vem cá, eu sou super a favor do livre mercado, mas quando os caminhoneiros cruzarem os braços, acabou essa liberdade, meu filho. Não dá para tratar tempos anormais com normalidade. Se os acionistas diminuírem seus lucros, mesmo que momentaneamente, nesse cenário de caos mundial, ajudaria alguma coisa? Sim.
Estipula aí um tempo para o mercado se recuperar, para a guerra acabar. Bota aí os lucros reduzidos até final do ano. Bora mostrar que todo mundo vai sangrar junto. Beleza? Então vai lá, presidente. Bota esse negócio no papel e reduz temporariamente os lucros dos acionistas. Pega a pique. Então, errado de novo. Você lembra do conselho criado na época da lei das estatais? Então, é ele que tem o poder para fazer isso aí. Portanto, se você deseja que essa galera colabore num momento de crise, vai lá e reclama com a galera do Conselho. Cobra do Conselho, que é quem pode mostrar que a Petrobras é do Brasil e vai dar aquela ajuda amiga em tempos tão difíceis. É, galera do Conselho, a gente tá vendo vocês. E infelizmente eu não posso dizer que é isso tudo, porque existem vários outros fatores. Mas eu espero ter contribuído para que você conseguisse entender como foi que nós chegamos até aqui. Viu? Não foi de uma hora para outra. Meu agradecimento especial ao Felipe Martins, que me deu uma aulinha sensacional de geopolítica com toda a paciência do mundo para que eu pudesse trazer esse vídeo. E meu agradecimento também a você que está aqui e a quem assina o meu site www.teatualizei.app, que além de contar com conteúdos exclusivos, me dá a segurança de dizer que nós não vamos parar nunca. Se você ainda não faz parte da família, com 10 bonouros por mês você se torna membro e financia o lado de cá do muro, com vídeos no canal e lá na plataforma. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Agora vem cá, você entendeu? Não entendeu? Você concorda? Você discorda? Claro, você tem esse direito, mas me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!